Alô, tudo bem, pessoal? Dando sequência aqui então no nosso estudo do algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, falando agora sobre o escalonamento de subchaves. Bom, o escalonamento de subchaves, ele pega a chave inicial fornecida pelo usuário do algoritmo e calcula subchaves que são relativas à chave inicial, né? E derivadas dela. Então, esse procedimento ele é feito de diferentes maneiras, porque o AES trabalha com 3 tamanhos de chaves, né? Chave de 128 bits, 192 bits e 256 bits. São necessárias 44 subchaves para uma chave de 128 bits, 52 para uma chave de 192 e 60 para uma chave de 256. Essas diferenças elas acontecem porque o número de rodadas do algoritmo é distinto para cada tamanho de chave. 10 para 128 bits, 12 para 192 e 14 para 256 bits. Esse processo de escalonamento de subchaves ele utiliza a S-Box do algoritmo, que a gente já falou sobre ela nos vídeos anteriores, né? E uma tabela auxiliar também chamada RCON, que é uma tabela de constantes, que também tem um papel na geração dessas subchaves, né? E essa tabela ela fornece informações que são uma operação XOR que a gente faz durante o processo de geração dessas subchaves, né? Bom, aqui eu estou apresentando essa tabela RCON, que é uma tabela constante. Os inventores do algoritmo definiram os valores para ela do valor 0 ao valor 31. No entanto, os valores que são utilizados são só do 0 ao 36, devido ao tamanho das chaves que são necessárias, né, para fazer o escalonamento. Então a tabela, aqui está a tabela principal, com todos os valores que foram definidos, mas os valores que realmente são usados são esses valores que estão nessa tabela aqui auxiliar que eu coloquei. E vejam bem que os inventores do algoritmo colocaram um certo padrão, né, de deslocamento do bit 1, e aqui quando ele chega aqui no hexadecimal 80, eles criam outro padrão que também é sempre deslocado à esquerda. Então isso aqui é um padrão criado pelos inventores do algoritmo. Bom, então aqui vamos começar pela geração de subchaves para uma chave de 128 bits. Né? Então temos aqui um exemplo de uma chave de 128 bits, colocada aqui na sua representação em hexadecimal. Então, inicialmente, essa chave ela é dividida em 4 palavras de 32 bits cada palavra, denominadas de W0 a W3, que estão aqui. São, né, dividir em 4 pedaços, os 128 bits por 32. Né? Cada chave aqui, eu tenho 8 dígitos hexadecimais. Existe uma função importante, que é a função hotword, que é uma rotação na palavra. A palavra é cada uma desses trechos aqui da chave inicial. W0 é uma palavra, W1, W2 e W3. Então, essa função hotword ela apenas rotaciona o byte mais significativo de uma palavra, e as palavras no AES têm 4 bytes, ou 32 bits, para o seu final, deslocando os 3 últimos bytes uma posição para a esquerda. Então, está aqui, peguei um exemplo, aqui do W3, né? 09, CF, 4F e 3C. Estão nas posições 1, 2, 3 e 4. Aqui, quanto mais à esquerda, é o mais significativo, o bit mais significativo. Então, depois da função hotword, o valor 09 vai para o final da palavra, a posição 04. E os outros 3 valores, CF, 4F e 3C, são deslocados das suas posições para a esquerda, né?
CF estava na posição 02, vai para a posição 01. 4F estava na posição 03, vai para a posição 02. E, finalmente, 3C, na posição 04, vai para a posição 03. Então, é dessa forma que é feita a função hotWord, que vai ser usada logo a seguir. Bom, aqui é extraído aqui da documentação oficial do AES o exemplo da geração das chaves de 128 bits. Então aqui nós temos a chave, como já mencionado, e a chave, são 44 chaves necessárias, das quais as 4 primeiras são a própria chave, né? São as palavras tiradas da própria partição da chave. Então está aqui W0, W1, W2 e W3. Cada uma tomando 8 dígitos em hexadecimal. Então qual que é o passo para poder gerar as outras subchaves? Você pega aqui a última palavra do bloco, W3, o bloco aqui você vai gerar de 4 em 4, porque nós estamos trabalhando com chave de 128 bits. Então você vai fazer a geração de 4 em 4 palavras. Então a última palavra do bloco já gerado é o W3, que é 09CF 4F3C. Está aqui. Então a variável temporária. Essa variável temporária é feita a função hotWord, né, sobre ela. Então faça aquele deslocamento para a esquerda, colocando o valor, o primeiro byte da palavra no final. Foi o que aconteceu aqui. CF, 4F, 3C e 09. Ok. Aqui temos a função subword, que nada mais é do que uma passagem do processamento anterior, da palavra processada anteriormente, pela S-Box do AES. Então, esse valor aqui, essa palavra, vai ser traduzida nessa palavra aqui. Por quê? Vamos aqui mostrar. Está aqui as duas palavras. Então, por exemplo, CF. Então, eu tenho aqui na linha C, na coluna F. Eu tenho aqui o valor 8A, exatamente o primeiro valor. 4F. Na linha 4, na coluna F, eu tenho aqui na ponta o valor 84, que está aqui na segunda posição. 3C. Linha 3, coluna C. Nós temos o valor EB, que também está aqui. E por fim, 09, né? Na linha 0, na coluna 9, nós temos o valor 01. Então, é uma simples passagem pela S-Box do AES. Voltemos então aqui para a continuação. Aqui nós temos a tabela RCON, né? O primeiro elemento da tabela RCON, que é aquela tabela que nós mostramos aqui anteriormente. Vou voltar a ela aqui, ó. O primeiro elemento, porque na realidade o segundo, porque o primeiro é 0 e ele é utilizado como se fosse na primeira passagem, né? No primeiro bloco. Então ele é um inalterado, porque ele não altera as 4 palavras iniciais que foram fornecidas pelo usuário. Essas 4 palavras são justamente de W0 até W3. Bom, então aqui faço só o exclusivo entre as duas palavras. Então, aqui de 84EB01, como aqui é tudo 0, os últimos 6 dígitos hexadecimais, ele prevalece igual. E 8A em XOR 01 dá 8B. Então está aqui depois da função o XOR com o RCON. Feito isso, você pega 4 palavras atrás, ou seja, aqui você tem a repetição das 4 primeiras palavras, que é de W0, W1, W2 e W3. Ó. Vamos lá. Aqui para dar a continuidade do cálculo. Então, essa aqui é a palavra W, I é a palavra que está sendo gerada, que é a palavra 4, e NK é o número de palavras geradas por passo, que no caso de 128 é 4. Então, você tem 4, W4 menos 4 dá 0, então é W0. W0 é essa palavra aqui. Então, você vai fazer o
o exclusivo, né, entre esses dois valores, né, que vai gerar esse valor aqui, A0, FA, FE, 17. O exclusivo entre 8B, 84, EB01 e 2B, 7E, 15, 16, ou melhor, 15, 16, será igual a A0, FA, FE, 17. Feito isso, essa palavra gerada aqui vai para a próxima linha. Está aqui na linha 5, né, para gerar a palavra 5. Essa linha 5 não faz nenhuma dessas operações aqui. Hot word, subword, o XOR com RCON, mas apenas faz o exclusivo com a palavra que está 4 posições atrás. Então, por exemplo, nós estamos aqui na linha 5, 5 menos 4, que é o tamanho aqui do nosso bloco, dá 1. Então, W1 está aqui 28AE, D2A6. Então, é feito somente o exclusivo entre essa palavra e a palavra, no caso aqui, W1. O que dá é resultado 88542C-B1. Aqui, mais uma vez, você pega esse valor, passa para a próxima linha e faz o mesmo processo. Aqui nós temos W e menos 1, nós estamos na linha 6. Então, 6 menos 4 dá 2. Então, é W2 que está aqui. Faz o XOR entre 88542C-B1 e ABF71588, o que resulta em 23A3, 3939. Feito isso, repete novamente o passo para a próxima linha, linha 7, né? E faz novamente o exclusivo com 4 palavras atrás, né? No caso, 7 menos 4 dá 3, então W3 está aqui. Beleza. Aí, temos aqui mais o resultado. Então, essa última coluna é a coluna das subchaves geradas. Por exemplo, W4 é igual a A0, FA, FE, 17. W5, 88542C, B1. W6, 23A3, 3939. E W7, 296C, 76 e 05. Aqui agora a gente vai para o próximo bloco a ser gerado, né? Porque o primeiro bloco de 4 palavras são as palavras que foram já diretas da chave inicial, transcritas da chave inicial. O segundo bloco, que é essas 4 palavras que nós acabamos de calcular, derivaram da chave inicial, dessas 4 palavras. O próximo bloco terá como derivação aqui essas 4 que nós acabamos de calcular, passando aqui para fazer o exclusivo com a última palavra que nós calculamos aqui, que é o W7. Então, pego o W7, que é 2A, 6C, 7605, faz a operação hot word, deslocamento, né, do byte 6C para o deslocamento aqui do byte 2A para o final, depois passa pela SBox na função subword, depois faz o exclusivo com o segundo elemento da tabela RCON, que é 02 aqui, o primeiro byte dele, e depois faz o exclusivo com W e menos NK. No caso aqui nós estamos na linha 8, 8 menos 4 dá 4. Então aqui W4 é A0, FA, FE 17. Faz o exclusivo com 5238 6B5, o que dá F2C2 95F2. E assim sucessivamente, agora repetindo o mesmo processo de 4 em 4 palavras, né? Isso vai ser feito até que as 44 palavras sejam geradas para serem utilizadas na criptografia. Isso para a chave de 128 bits. Bom, aqui é a SBox do AES, aquele exemplo que já falamos. E aqui temos o total, né, das subchaves, né, geradas a partir da chave inicial. Notem bem que as chaves são numeradas a partir de 0 até 43, são 44 subchaves. As subchaves 0, 1, 2 e 3 nada mais são do que uma transcrição da chave inicial, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui a última é 09, CF, 4F, 3C, justamente aqui a chave 03. A partir da 04 até chegar na chave 43,
é feita por aquele processo que nós descrevemos anteriormente. Processo de escalonamento de subchaves. Bom, aqui para a chave de 192 bits é a mesma coisa, só que aqui no caso nós vamos trabalhar com o nosso fator aqui NK igual a 6, né? Porque a chave ela contém 6 palavras e não mais 4, a chave inicial, porque ela tem 192 bits, né? Então são 6 palavras de 32 bits. E aqui a lógica vai ser exatamente a mesma da de 128 bits. A única diferença será que nós, em vez de gerar 4 palavras de cada vez, nós vamos gerar 6 palavras de cada vez. Mas a maneira de fazer esse cálculo é exatamente o mesmo, né? Aqui, por exemplo, a operação hot word, né? Jogando o hexadecimal 52 para o final e deslocando os outros para a esquerda. Passando pela SBox, subword. O XOR com o RCON, o elemento de RCON. Aqui fazendo o XOR, o XOR com a palavra que está I-NK atrás. Então I é 6, 6 menos o NK aqui nosso, que é 6, dá 0. Então W0, 8E, 73, B0, F7. Né? Totalizando aqui na nossa chave W6. E assim, da mesma forma que nós fizemos com a chave de 128 bits. Porém, o número de subchaves é maior, como está aqui na tabela. São 52 subchaves, das quais as 6 primeiras, né, são apenas uma transcrição da chave inicial. Vê que a última aqui, 52, 2C, 6B e 7B, que é a 05 aqui, né, que começa em 0, então é a 6ª subchave, sendo as outras derivadas dela por esse processo de escalonamento, até chegar à chave 51. Para o caso de uma chave de 256 bits, nós vamos trabalhar de forma semelhante. Porém, agora, nós temos aqui a função de 8 palavras, porque 256 bits, né, você divide, você tem 8 blocos de 32 bits, que são palavras de 0 a 7. Nesse caso, nós temos uma pequena diferença no cálculo da subchave. Aqui prevalece tudo igual, né? O nosso NK aqui vai valer 8, né? É 8 palavras atrás. Então, por exemplo, estamos calculando aqui W8. Então, é 8 menos 8 dá 0. Então, esse valor 60, 3D, EB10 é o valor W0. Aqui vai se processar em blocos de 8, né? Nós vamos calcular de 8 em 8. Porém, na metade do caminho, eles colocaram, os criadores do AES, colocaram uma passagem extra aqui pela SBox do AES. Então, a cada 4 subchaves calculadas, você faz uma passagem aqui pela função subword, ou seja, pelo ASBox do AES, para dar uma diversificada no processo de geração de subchaves. Então, isso aqui é uma peculiaridade do AES no escalonamento de subchaves para 256 bits. Então, você vem fazendo o processo aqui normal, como se estivesse fazendo o processo de 128 bits. Gerou as 4 palavras. Na 5ª palavra, ao invés de você já ir direto para fazer o exclusivo com a palavra que está 8 pontos atrás, você passa pela SBox e depois faz o exclusivo com a palavra que está 8 passos atrás. No caso aqui, palavra 12, né? 12 menos 8 dá 4. Então, esse 1F é W4 aqui, ó. 1F35, 2C07. E aqui você faz o mesmo procedimento. Então, é só esse detalhe que você tem no caso da chave de 256 bits. Além, é claro, da quantidade de subchaves, que é 60, né? De 0 a 59. Das quais a de 0 até 7 é uma transcrição apenas da chave inicial, aqui 09, 14, DF e F4, que está aqui na nossa posição 7. As outras são derivadas do processo de escalonamento de
subchaves. Bom, aqui temos algumas referências que a gente consultou para fazer o vídeo, e eu acho que está bem esclarecido aqui essa função de escalonamento. Eu também aqui fiz um código também a título de aprendizado, fazendo a programação dessas gerações de subchaves para 128, 192 e 256 bits, né? Então, aqui temos o código, eu fiz também a título didático. Uma coisa interessante a notar é que quanto maior a chave, menos elementos da tabela RCON você usa. Então, por exemplo, aqui no caso de 256, você está usando 7 elementos. No caso de 192, você vai usar 8 elementos. E no caso da 128, você vai usar aqui, salvo engano, 10 elementos. 2, 4, 6, 8, 10 exatamente. Então, tem essa peculiaridade. E no caso da chave de 256 bits, na metade da geração, porque você gera o bloco de 8, mas na metade você tem uma passagem, a função subword, que é uma passagem pela SBox. Executando o código aqui, está aqui as subchaves de 0 a 44, de 0 a 43, 44, né, para 128 bits, de 0 a 51, 52 subchaves para 192 bits, e finalizando com as 60 subchaves de 0 a 59 para o caso de 256 bits. Então, terminando a nossa exposição sobre o AES, escalonamento de subchaves. A gente se vê no próximo vídeo.